Fala, trader. Como eu prometi para você, hoje é dia de falar sobre o quê? Um plano de trade. Então, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da MacVest. Eu sou Felipe Pérez. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos, onde eu estou tentando democratizar o day trade, passar o melhor possível de maneira concisa. Um conteúdo totalmente diferente do que a maioria faz por aí, porque com certeza um conteúdo pago desse daqui é R$ 2.000 e você está recebendo totalmente de graça. Então aproveite. Faça da melhor maneira possível, da maneira mais profissional possível. Beleza? O que é um plano de trade? Nada mais é do que a definição de um plano. É um planejamento de como você vai operar, como você vai enxergar o mercado. Vamos construir uma ideia da seguinte maneira. Lembra que a gente falou lá do experimento do Wolfgang Schultz, né? Então, os macaquinhos, né? O que é o plano de trade? O plano de trade é a nossa luz. Então, a gente vai desenhar o mercado como a gente gostaria que ele acontecesse, para que se ele se desenhar dessa forma, a gente tenha o nosso gatilho de, ó, acendeu a nossa luz, eu vou clicar, eu vou apertar o botão. Então, o que é isso? Como é que eu vou fazer? Primeira coisa é saber qual é o ativo que eu vou operar. Então, pode ser ações, pode ser índice, pode ser dólar, pode ser forex, pode ser cripto, pode ser o que for. Segundo ponto, qual é o período que eu vou operar? Então, por exemplo, para você operar na Bolsa de Valores aqui do Brasil, o melhor período é o horário da manhã. O horário do almoço ele fica um pouco mais devagar e o horário da tarde volta um pouco de volatilidade, um pouco de volume, mas de uma maneira um pouco mais indefinida. De manhã ele tem bons movimentos e dentro da frequência que a gente gosta de trabalhar. Terceiro ponto, qual que é a rotina de preparação? Então, por exemplo, todos os dias, quando o mercado encerrar à noite, eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar suportes e resistências, linhas de tendência, vou traçar FIBO e daí por diante. Tá? Então, essa é uma das possibilidades. Antes do mercado abrir, eu vou fazer o quê? Eu vou me inteirar das notícias, eu vou setar os horários das notícias no meu celular. Então, eu vou pegar meu celular aqui, vou colocar as notícias nele para disparar o alarme e eu não ficar preso. Por exemplo, hoje, sexta-feira, dia 7/7, né, teve notícia 9h30. Então, foi um dia bem complicado. Né? Às 9h30, o mercado disparou para cima, para baixo. O que a gente tem que fazer? Simplesmente ficar de fora. Tá? Então, é isso que é uma rotina de preparação. Quarto ponto, quais estratégias eu vou utilizar? Então eu vou operar com banda de Bollinger, média móvel, price action, Fibonacci, enfim, aquilo que eu defini, desde que seja o mais simples possível. Gestão de risco adequada para o mercado. Então, por exemplo, eu vou operar com uma margem de R$ 1.000 para cada contrato, 1.500, R$ 2.000, 2.500. Isso que é definir a gestão de risco. Quanto de margem você vai deixar para colocar cada mini contrato numa operação? Essas definições aqui, elas vão garantir a sua longevidade, ou seja, você vai conseguir sobreviver no mercado por muito tempo, sem quebrar, tá? Porque essa é a ideia. Um pouquinho de cada dia, um tijolinho de cada dia vai te deixar longe. Essa é a mentalidade que você tem que ter. E não conseguir tudo de uma vez num dia só. Não é um tiro de 50 metros. Isso daqui é uma maratona. Cada passo é um dia diferente. E você não pode cansar, você não pode se machucar antes do tempo, antes de chegar na linha final. Tarefa diária para você, então. Essa aula aqui não é uma aula muito longa, estou preparando aulas bem concisas, objetivas. O que você vai fazer? Você vai pegar papel e caneta desse caderno aí que você deixou exclusivo para o Day Trade e você vai escrever o seu plano de trade. E aqui eu vou te dar um exemplo para que você possa, utilizando o meu exemplo, definir qual é o melhor plano de trade para você. Então o exemplo está aqui, ó. Primeira coisa, eu vou esperar a tendência se formar. Então, quando o mercado ele abre, ele deixa um gap geralmente, ou senão ele dá continuidade no movimento. Mas eu vou esperar um movimento esticado. Esse movimento eu não vou pertencer a ele, eu vou deixar ele sozinho. Vou esperar o alinhamento das médias, por exemplo, no meu caso, eu gosto de ter as médias 9,21 apontando para cima, aí eu compro, ou as médias 9,21 apontando para baixo, daí eu posso vender. Tá? Então, esse é o segundo ponto. Esperar o preço se aproximar das médias móveis. As médias móveis, elas são indicadores de tendência. E o que é uma média? É o preço médio de vários candles que foram existindo, podendo ser média aritmética, média exponencial, aí a gente vai ver lá para frente. Mas quanto mais perto eu estou das médias, melhor está posicionado o meu ponto de entrada. Então é por isso que eu gosto de esperar o preço se reaproximar das médias. Operar somente a favor da tendência.
Então, isso daqui pode ser para você o seu plano de trade, somente a favor. Não vou entrar contra. Independente de onde o mercado está, eu não vou entrar contra. E por último, quinto ponto, entrar no trade sem hesitar. Depois que o preço fez esses 4 aspectos aqui, ó, formou uma tendência, alinhou 9,21 juntas para um lado, né, para cima ou para baixo, o preço voltou a trabalhar nas médias móveis, está a favor da tendência. Quando ativar o teu trade, você tem que entrar sem hesitar, por exemplo, com um stop inicial atrás de um fundo anterior, atrás da média de 21, atrás da média de 50 ou qualquer outro ponto técnico que você tenha. Não um stop fixo, ou um stop financeiro. Ponto técnico. O mercado ele não liga para quanto que você pode perder. Isso é você que tem que definir através da alavancagem. Por isso que eu falo para você começar devagar. Tá? Então, esse daqui é um exemplo que você você pode utilizar para você definir o seu plano de trade, conforme o que você sabe, conforme o que você já aprendeu, ou conforme aquilo que te deixa mais seguro na hora de você fazer as suas operações. Beleza? E uma gestão de risco aqui. E para iniciantes, o que você pode fazer? Meta de ganho diário, por exemplo, 500 pontos. Uma operação, às vezes, já bate esses 500 pontos. Ou duas, no máximo, você vai conseguir de 500 a um pouco mais. Isso daqui não pode mudar. Limite máximo de perda diária, 450 pontos. Independente de quantos contratos você esteja utilizando. Ah, estou operando 5, 10, 20, 50, 100. Sempre vai ter que estar aqui, ó, 450 pontos. Esse é o seu limite de perda. Com base nele, você tem que ganhar mais. Então, por exemplo, se o seu limite de perda dá R$90, você tem que buscar sempre um pouquinho mais. 100, 110, 120. Essa é a ideia. Limite máximo de operações. Galera, para você conseguir 500 pontos no mercado, você não precisa de mais de 5 operações. De 2 a 3 já está mais que suficiente. Se você viu que você já fez 5 ou 6 operações, quer dizer que você não está bem nesse dia. Você está realizando análises ruins ou o mercado não está bom. O mercado não está bom e você está insistindo em procurar ponto que às vezes não é ponto de entrada. Tá? Então, 5 operações já está mais que suficiente. Tamanho limite de posição, um mini contrato. Se eu tenho R$1.000 na conta, um mini contrato. Capital exposto para trade, R$1.000. Beleza, galera? Essa é a minha ideia porque o meu foco é que você feche os meses positivamente. No seu começo, não é a ideia de ganhar dinheiro. Lembra lá, pô, eu quero me preparar para ser um advogado. Você não vai ter que pagar mensalidade? Ser um dentista, um médico, um engenheiro. Você não vai ter que pagar mensalidade de uma faculdade? Então, você tem que considerar, por exemplo, esse capital aqui, R$1.000, ó. Esse capital você tem que considerar como se fosse a parcela da sua faculdade de day trade. Então, você vai gastar ali seus R$1.000 por mês. O que o mercado ele pode fazer de benevolente se você for profissional e se preparar adequadamente? Ele pode, ó, não consumir os teus R$1.000 esse mês. Inclusive, se você se dedicar, você conseguir se preparar bem para poder fazer boas análises, né? Até mesmo, pô, eu quero acompanhar você, Pérez, aí na sala VIP para estar junto. O mercado ele pode até te premiar com algum valor. Lembra que eu falei na aula passada que você pode conseguir ali com 60% de acerto nos dias, conseguir um valor de 400, 300 reais? Se você olhar o valor que você recebeu, realmente não é muita coisa. Mas se você olhar ele em percentual, perto do que você expôs ao mercado, imagina o seguinte, imagina você chegar numa faculdade de Direito, se inscrever, e o reitor, pô, você se desenvolveu muito bem, você foi bem nas provas, o reitor da faculdade chega lá, o dono da faculdade, ó, fulano, você foi muito bem esse mês, ó, toma aqui os seus R$1.000 de volta, e além disso, toma mais R$300 de bônus, mais R$400 de bônus. É assim que tua cabeça tem que estar preparada para trabalhar no mercado financeiro. E não de outra maneira. Deixar a ganância de lado. Ganância, medo e impaciência é a receita perfeita para prejuízo no mercado financeiro. Tá? Então o teu foco tem que ser esse. Voltando aqui ao assunto de payoff, por que eu trouxe essa tabela aqui para complementar o da aula passada? Então o que é o payoff? É o risco-retorno, taxa de assertividade. A partir do momento em que você começa a buscar alvos maiores, então vamos deixar aqui, ó, alvos maiores do que a perda. O que é um 2 para 1? Eu arrisco 150 pontos e busco 300, por exemplo. Eu arrisco 150 pontos e busco 450. A nossa ideia na sala VIP é trabalhar isso aqui, ó, de 2,5 a 3. Tá? A nossa ideia é trabalhar isso aqui. Às vezes, hoje, por exemplo, pegamos isso aqui, ó. Uma operação nossa deu isso aqui também. Stop curto, mercado disparou. Então, olha
Olha quanto que você precisa acertar para que você fique no positivo. 2 para 1, 40% já te deixa no positivo. 3 para 1, 30%. Não precisa acertar muito. Você tem que ter isso em mente. Você tem que ter isso em mente. Obviamente que se você buscar isso aqui, ó, 50% de acerto, cinquentinha só, é garantido que você vai terminar no positivo. Só que você tem que treinar o suficiente para que as suas operações na conta demo, logicamente que você não pode ter brincado na conta demo. Você tem que fazer exatamente o que você vai fazer na conta real. Vai operar um contrato? Opera um contrato. Aceita o stop. Faz exatamente aquilo. Usa como realmente uma plataforma de treino a conta demo. 50% de acerto, olha aqui, ó, não tem como não sair no positivo, pessoal. Terão dias que você vai sair levemente positivo. Mas vai ter dias que você vai sair muito positivo. Você vai acertar um trade de 1000 pontos. Caramba, você garantiu aí 2 dias num dia só. E no outro dia você vem para garantir mais um dia e assim por diante. Essa é a minha ideia. Isso é o que eu quero passar para você. A ideia aqui é fazer você entender o seguinte: você não precisa acertar todas. Nenhum trader acerta todas. Na verdade, os grandes traders, eles acertam de 50% a 60%. Não precisa acertar muito. Tem cara que é fora da curva e acerta 80%? Tem, mas você não precisa ser ele. Vamos dar um exemplo aqui, fazer uma analogia? Jogador de futebol profissional num time bom ganha bastante dinheiro? Ganha. Em média, 800 mil a 1 milhão. Você precisa ser um Neymar? Um Messi? Um Cristiano Ronaldo? Não. Você vai estar lucrando muito. Você já vai estar ganhando muito dinheiro. Você já vai estar profissionalmente. Se você for, pô, maravilhoso, excelente para você. Mas você não precisa chegar nesse patamar para lucrar. Todo trader tem que dominar isso daqui, ó, risco-retorno. Porque o trade, né, o trade no geral, o que ele é? É 5% comprar, 5% vender e 90% esperar. A maior parte do tempo você passa esperando. Você passa esperando o teu plano de trade se alinhar. Aí você entra no trade. Aí você tem que esperar o trade se desenvolver. Você entra comprado, entra vendido, não importa. Você tem que esperar o trade se desenvolver. Então você passa a maior parte do tempo esperando como se fosse um sniper. Espera horas. Aí quando tudo se encaixa, luz verde, você vai lá e dispara. E agora não está mais no teu controle. Agora é esperar o mercado se desenvolver. Ele pode subir 500, 600 pontos, pode subir 300, pode voltar a pegar teu stop. Isso não diz mais respeito a você. Você fez a tua parte, tudo que estava no teu controle. Depois disso, não está mais no teu controle, o resto é indefinido. O mercado vai seguir as probabilidades, seguir as estatísticas na maior parte das vezes, mas ele pode não seguir também. E a ideia que você tem que ter de construção de patrimônio é a seguinte, ó. Não existe como você fazer uma construção de patrimônio assim, em linha reta. Você vai construir o teu patrimônio dessa forma, vai acertar, acerta pequeno, acerta grande, erra um pouquinho, acerta médio, fica um tempo sem muito resultado, acerta mais, sem resultado, acerta um pouquinho, erra, acerta grande. A tua construção de patrimônio no day trade, conforme os seus trades, é dessa forma. Não existe nada na natureza que ande em linha reta. O seu coração, quando fizer isso aqui, ó, quer dizer que você morreu. Então, na natureza, não existe nada que cresça em linha reta. Essa é a mentalidade que você tem que ter. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado dessa aula, que você aproveite os exemplos, volte, assista de novo, anote, faça o teu plano de trade conforme aquilo que te deixa mais seguro, que te deixa mais confortável. E vamos para cima. Próxima aula a gente começa a falar sobre análise técnica e a parte de fundamentos já. Muito obrigado por hoje. Até a próxima aula.